Leandro Amaral pode ser reincorporado ao elenco do Vasco, voltar a trabalhar, disputar jogos oficiais? Eu sou obrigado a repetir o seguinte: o Leandro Amaral é jogador com contrato do Vasco, e que nós esperamos que ele se reintegre no grupo. Ele não pode, não. Ele tem que. Agora, não sou eu que vou fazer isso. A primeira coisa é ele se representar no Vasco, se reintegrar no grupo, ser devidamente avaliado, participar e etc. E daí ele é jogador do Vasco. Agora, eu não vou dizer que se ele pode ou se não pode, porque isso já está respondido na minha colocação. Houve alguma conversa de alguém do Vasco com o Leandro Amaral nesse período, presidente? Não tem como. Esse assunto não tem conversa. Não, é para comunicar isso a ele que não seja pela imprensa. Mas não tem que comunicar, não precisa comunicar. Se ele é uma parte, teve uma parte do processo, o processo decidiu que ele é jogador do Vasco. Qual é a obrigação que tem um atleta a não ser essa? Ninguém tem que procurar o Leandro Amaral, seja quem for, não tem que procurar. A obrigação do Leandro Amaral, no meu entender, é ele se apresentar no Vasco. Se apresentar como se apresenta um jogador de futebol. O jogador de futebol se apresenta no departamento de futebol do Vasco. Qualquer outro funcionário se apresenta ao departamento do pessoal que encaminha qual é o departamento que ele está lotado. É assim. O Vasco funciona dessa maneira. Quer dizer, eu acho que numa empresa semi-organizada, funciona assim. Aqui é organizado. E acho que tem outras empresas que semi-organizadas que funcionam assim. Aqui funciona assim. Presidente, já era para ele ter se apresentado. Até quando o Vasco espera? O Vasco não espera nada, nem tem que esperar. Eu acho o seguinte: esse tipo de pergunta não cabe, porque está bem definido. Está definido o seguinte: ele tem que se representar. A partir do momento que ele se represente, ele se representa como um jogador do Vasco, que tem um contrato com o Vasco, que tem obrigações a cumprir, e o Vasco tem obrigações a cumprir com ele, com qualquer outro jogador. Fora disso, a gente não tem que discutir nada. A vigência do contrato, então, passa a ser a partir do dia que ele se apresentar? Mas é evidente. Tem que ter uma prorrogação automática do contrato. Isso é manso e pacífico. Por que, na tua opinião, por que ele não se apresentou até agora? Não tenho opinião a respeito. Realmente não tenho nenhuma opinião a respeito. O que eu acho muito engraçado, nós sempre o fizemos. Da nossa parte, nós cumprimos as determinações judiciais. Quando é a nosso favor, tem que haver questionamento. Não consigo entender isso. Palavra de honra. Eu não consigo entender como é que se dá, como é que se avalia uma coisa diferentemente da outra. O Atlético Mineiro anuncia hoje, através da imprensa, que apresentou uma proposta ao Vasco que deu início a algum tipo de negociação. É fato? Ninguém apresentou proposta nenhuma ao Vasco, porque eu me recusei a receber qualquer tipo de proposta enquanto a situação não tivesse definida. E tem uma posição clara. Enquanto o jogador não se reintegrar no Vasco, eu não ouço qualquer tipo de proposta. Deve ter havido proposta de inúmeros clubes. Será que dá para vir para aqui, dá para vir para acolá, etc. A mim, comigo eu não tive nenhuma proposta, porque ao iniciar, como é que estava o caso do Leandro Amaral, alguns que conseguem chegar a mim, a minha posição foi sempre clara. Eu só converso sobre o Leandro Amaral depois dele se reintegrar ao Vasco. Presidente, eu não sei se eu entendi uma parte dessa história. O tempo em que o Leandro Amaral não esteve presente no Vasco nesse ano, ele é subtraído desse um ano de contrato? Subtraído não, é acrescido. Ele é acrescido. Subtração é menos. Eu sei. Soma é mais. Então, se ele se apresentar no dia 19/4, ele tem que jogar até ele tem que jogar até 19/4 do ano que vem. É evidente que vai ter que ter a prorrogação do contrato, já tem N decisões em relação a isso. Então isso é um assunto que
Hoje a vigência é até 31/12, mas o contrato, não por decisão nossa, por decisão da outra parte, esse contrato não foi. Então deverá ter uma prorrogação automática. Deverá ter, mas também é passível de discussão. Todas essas coisas são passíveis de discussão, não são automáticas. Você vê clima para ele voltar a jogar no Vasco? Eu não analiso isso. Não analiso isso. Eu tenho uma posição definida e clara. Ele tem que se apresentar e ser reintegrado no Vasco. O problema de ter clima, de não ter, isso para mim, é absolutamente secundário. Tem que ser cumprido isso. Outras etapas virão depois da apresentação e de se incorporar ao grupo no Vasco. Presidente, tem uma outra pergunta sobre o Romário. Ele anunciou essa semana o desejo de fazer o jogo de encerramento da carreira dele usando a camisa dos 3 times que ele defendeu no Brasil. Só vale qualquer tipo de declaração do Romário, só serve quando é feita a mim. Enquanto não for feita a mim, não vale nada. Mas está gravado. Pode estar gravado, pode estar escrito com a assinatura embaixo dele. Romário, em relação que envolva a coisa do Vasco, só vale para mim quando ele falar comigo. Enquanto não falar comigo, não vale nada. Não vale nada, nem eu faço nenhuma consideração a respeito. Eu tenho uma posição clara em relação ao Romário, que já disse. Eu tinha um compromisso com o Romário até o dia 31 de março. Foi cumprido integralmente. Tenho o desejo que ele fizesse o jogo de despedida com a camisa do Vasco. É desejo meu. Continuo com o mesmo desejo. Se vai acontecer ou não, uma coisa eu te digo, pode acontecer com qualquer outra camisa, mas se tiver qualquer despedida que não seja com a camisa do Vasco, eu passo a não ter também mais esse desejo. Eu tenho o desejo que venha acontecer ele fazer o jogo de despedida dele, mas ele me parece que já se despediu do futebol. Pois é, mas teria mais essa partida que ele queria usar as 3 camisas num jogo só. Não disse isso para mim. Eu só tenho um desejo dele fazer, vai fazer com a camisa do Vasco. Única e exclusiva com a camisa. Amigo, com a camisa do Vasco. O Vasco só tem uma camisa, não tem 2. Mas só tem uma camisa. Tem uma camisa, com a camisa do Vasco. Camisa do Vasco com pingo, não serve. Preferência aqui em São Paulo? Isso aí, o lugar, preferência é outra coisa. Presidente, Pode ser até no Japão ou na China, mas com a camisa do Vasco. Não tem preferência. ontem ele se manifestou se referindo à torcida do Flamengo como sendo de outro planeta. Não me manifesto em nada que ele fale que não fale para mim. Se falar para você, se falar para o mundo e não falar para mim, não vale a declaração do Por que Romário. essa posição, presidente? Romário Porque eu tenho discurso? eu tenho direito. Eu tenho direito de ter essa posição. Mas o senhor acha Não, que- eu tenho direito, não é por nada, eu não acho nada. É só isso. O Romário pode falar para quem ele quiser, fala para o mundo. Não falou para mim, não vale. Mas a impressão que a gente tem é que... Fica com a impressão. Alguma coisa, Fica com a impressão. Fica com a impressão. Fica com a impressão. Comigo não falou. E eu não digo uma coisa por outra. Eu só digo o que é. Se falar para mim, aí eu faço a minha consideração. Até agora, não me falou nada. Você acha que não, mas ele saiu magoado daqui. Tá bom. Também não me disse. Eu não posso fazer consideração sobre isso. Também não me disse. A hora que ele disser assim, aí eu vou fazer a minha consideração. Se ele tem o direito de estar ou não estar. Quando ele me disser,